Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E nós, como igreja, temos recebido a ministração da palavra no livro de Atos. E tem sido muito edificante para nós ter esta oportunidade de receber estas ministrações através do livro de Atos. Nós sabemos que Jesus Cristo morreu na cruz por cada um de nós. Ele deu a sua vida por nós, pelos nossos pecados. Ele morreu e ressurgiu. Quando Deus nos deu a oportunidade de ir a Israel, a expectativa do meu coração era chegar lá no túmulo. E eu tive o privilégio de ir, entrei lá e o túmulo de Jesus está vazio. Há muitas religiões, das mais diversas, que têm os seus líderes. E se eles tiverem oportunidade de ir lá no túmulo de cada líder, vai ver que o seu líder se encontra lá enterrado. Mas nós, os crentes em Jesus Cristo, sabemos que Ele ressuscitou, que Ele está vivo. E depois da sua ressurreição, Ele deu uma ordem aos seus discípulos. Em Marcos, capítulo 15, Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E o propósito do nosso coração aqui na igreja é cumprir esta missão que Jesus entregou aos seus discípulos. Mas hoje nós vamos considerar uma porção aqui do livro de Atos, a partir do versículo, no capítulo 5, a partir do versículo 12. Porque Deus, pela mão dos apóstolos, operava maravilhas, realizava curas, manifestou entre o povo naqueles dias muitos sinais, pela mão daqueles que anunciava o Cristo ressurreto. Como o texto é bastante longo, eu não vou demorar muito, prometo para os irmãos que em 35 minutos estaremos concluindo aqui, porque hoje, depois da conclusão da nossa ministração, nós vamos louvar mais o Senhor. Ainda vamos cantar ao Senhor. O irmão leu um salmo aqui no início sobre Davi. E Davi, ele era alguém que tinha um zelo pelo louvor da casa do Senhor. E a Bíblia diz que havia 700, né? Quem sabe, hein, Davi, a gente possa chegar lá. Tem 700 pessoas aqui, 700 levitas louvando ao Senhor. Amém?
Irmãos, o propósito da nossa vida, da vida de cada um de nós fomos criados para o louvor da sua glória. Amém? A nossa vida, ela só faz sentido se Deus for expresso através de cada um de nós. E você e eu, assim como os apóstolos, Pedro e Tiago, e os demais discípulos, nossa vida só tem sentido se a expressão de Cristo, por meio do Espírito Santo, estiver atuando na nossa vida. Amém? Por isso eu acho que nós devemos louvar mais. Nós devemos ser mais grato a Deus, porque Deus tem nos resgatados. Deus tem nos tirado de uma condição de separação dele. A Bíblia diz que todos nós estávamos separados da glória de Deus, mas através de Jesus Cristo, nós fomos tirados, diz a Bíblia, do reino das trevas, e fomos colocados no reino do Filho do amor de Deus. Amém? Cada um de nós passamos por esse processo divino, por meio da fé. Fomos alcançados, fomos tornados filhos, fomos perdoados, fomos purificados. É por isso que essa mensagem, ela está sob os ombros de cada um de nós. Nós temos que anunciar. Vamos ler aqui. Atos, capítulo 5, versículo 12. Eu vou ler até o 16, depois vou fazer uma consideração nesse texto e a gente vai lendo aqui o texto. A mensagem ela é até o 42, provavelmente a gente não vai ler a mensagem na íntegra. Mas diz assim: muitos sinais e prodígio eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. E todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o número de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra projetasse sobre alguns deles. Vinham também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Nós já vimos no livro de Atos que na descida do Espírito Santo, Pedro pregou a palavra do Senhor, e naquela pregação, 3.000 pessoas creram em Jesus.
E na sua segunda pregação, aqui em Atos 4, no verso 4, diz assim: porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número destes homens a quase 5.000 pessoas. A igreja começou de uma forma impactante. O evangelho do Cristo ressurreto começou tocando a vida das pessoas de uma forma extraordinária. E Deus começou fazendo milagres extraordinários pela mão dos apóstolos. E aqui diz: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. Nós vemos que o versículo, eu queria que projetasse aqui em João 14, verso 12. Se o irmão lá da mídia pudesse colocar aqui. João 14, verso 12. Os irmãos, vejam. Jesus disse que nós poderíamos impor as mãos sobre as pessoas e elas ficariam curadas. João 14, verso 12. O que diz? Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então aqui nós estamos vendo no verso 12 que uma palavra que foi dita por Jesus, foi proferida por Jesus, estava se cumprindo na vida dos apóstolos. Você não vai encontrar no Evangelho que a sombra de Jesus tenha curado alguém. Mas aqui em Atos está dizendo que o povo trazia os enfermos, trazia os doentes, trazia os atormentados de espírito e colocava sobre a calçada, para que a sombra de Pedro pudesse passar por eles. E assim que eles fossem alcançados pela sombra de Pedro, eles eram curados. Isso é algo extraordinário. Isso é o cumprimento do que Jesus disse. Aqueles que creem em mim farão obras maiores. Ali está dizendo é maior. Não é as mesmas. Então o que o Senhor delegou, irmãos, para nós é maior. Eu gosto muito do versículo que diz que o ministério do Espírito é maior. Isso não quer, quando nós proferimos isto, falamos isto, que o Senhor pode realizar através da igreja, através de nós, coisas extraordinárias, nós não estamos dizendo com isso que nós não vamos passar por dificuldades. Que nós não vamos passar por desafios. Porque neste texto, nós vamos ver aqui que eles foram perseguidos por causa do que Deus estava fazendo pelo Espírito Santo, através da vida deles, alcançando o povo. E o que foi que aconteceu? A partir do versículo 17, diz assim: levantou-se, porém, o sumo sacerdote
e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Então, irmãos, se você decide entregar a sua vida, consagrar a sua vida, Satanás vai, de alguma forma, levantar alguém para querer te impedir. Foi o que aconteceu aqui com os apóstolos. O sinédrio. Os irmãos sabem como é que era composto o sinédrio? É aquela mesma turma que se reuniu para condenar Jesus à cruz. O sinédrio era composto de 70 pessoas, 70 membros. Havia o sumo sacerdote, que era o que comandava o sinédrio. Havia os fariseus, os saduceus, os anciões, os herodianos. Havia uma turma ali que representava a religião estatizada. E quando Deus começou a agir, começou a operar pela mão da igreja, por meio dos apóstolos, Satanás colocou uma inveja no coração deles. Nós, como cristãos, podemos passar também por dificuldades, por desafios, mas o Senhor diz para nós em sua palavra: tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E o apóstolo Paulo diz que todo aquele que quer viver piamente em Cristo, certamente você não vai ter o mar de rosa. Certamente você não vai ter um tapete vermelho com flores. Você vai ter a cobertura divina. Você vai ter o poder de Deus através do Espírito Santo atuante na sua vida. E foi isso que aconteceu com eles. Eles foram perseguidos. E foram presos. E a intenção o sinédrio, os saduceus, eles não criam em ressurreição, eles eram diferentes dos fariseus, mas para prejudicar os apóstolos, eles se uniam. Foi o que eles fizeram, né? Cooptando testemunhas falsas contra Jesus, e eles agora se levantavam contra Deus, contra a atuação de Deus na vida da igreja por meio dos apóstolos. Irmãos, e eles prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Eles tinham intenção. A intenção deles era fazer com Pedro e João a mesma coisa que eles fizeram com Jesus. Mas agora, Deus tinha um outro plano. Deus tinha outro propósito com eles. Portanto, aquele conselho de homens invejosos
não poderia tocar em Pedro e João. Porque a proteção de Deus estava sobre eles. E o que foi que aconteceu? Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras dessa vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Quando chegou o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciões do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere. E voltando, relataram, dizendo: encontramos a prisão fechada, com toda a segurança e a sentinela nos seus postos junto às portas, mas abrindo as portas, não encontramos ninguém lá dentro. Aleluia. Tinha um irmão muito simples lá em Belém, viu, Eliseu? Quando eu fui pastor lá, ele dizia assim: irmãos, Satanás sabe fazer o balaio, mas não consegue fazer a tampa. E é verdade. Interessante, irmãos. O anjo do Senhor foi lá para soltá-los da prisão. E às vezes nós não atentamos para esse ministério dos anjos. Eu queria que colocasse aqui Hebreus 1, livro de Hebreus 1, 13 e 14. Vamos só passar rapidamente falando sobre Deus usando os anjos em favor da igreja, em favor dos seus servos, em favor daqueles que creram em Jesus. Ora, qual dos anjos Deus em algum momento disse: senta-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Aqui o escritor aos Hebreus está fazendo um paralelo entre Cristo e os anjos, mostrando que Cristo é o Salvador, mostrando que Cristo é o Redentor. Mas também os anjos, versículo 14, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Sabia que você é uma pessoa protegida? Mesmo, irmãos, a gente não percebendo, não vendo. Já viu em algum momento, você vai atravessar a rua, e quando você vai dar o passo, o carro passa, vup, e você sente aquele vento e volta para trás. Irmãos, foi o que aconteceu aqui com eles. O Senhor enviou o seu anjo. Os anjos são espíritos ministradores de Deus a favor da igreja. Não é por acaso que o salmista diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os guarda. Os irmãos se lembram de quando Pedro também foi colocado, nós vamos ver isso depois, né? Na sequência do livro de Atos, há muita coisa boa, há muita coisa edificante, maravilhosa que nós vamos ver no livro de Atos.
Eu não entendi, foi uma coisa. Eles prenderam Pedro. E ele sabia que ia morrer no outro dia, ele deitou e dormiu. Como é que você está condenado à morte? Você sabe que está ali para morrer no outro dia, você deita ali e dorme. E o anjo entrou lá para tirar Pedro e disse: acorda. Como é que pode? Que confiança é essa? Irmãos, que fé é essa no coração do apóstolo? E o anjo chegou e disse: não, rapaz, levanta, bota a roupa aí, vamos embora. Entendeu? Irmãos, quem tentará contra os escolhidos de Deus? Hein? Quem é que pode fazer alguma coisa contra nós? Paulo disse: se Deus é por nós, você tem que levantar de manhã, orar, estufar o peito e dizer: não, Deus é por mim. Eu sei que Ele está me protegendo. Você tem que dizer, viu, Augusto, eu sei em quem tenho crido. Eu estou bem certo que Ele é poderoso. Eu não sei, talvez Pedro soubesse disso, né, Alex? Ele deitou e dormiu. Será que a gente ia dormir, Alex? Se a gente fosse preso e dizer: Alex, amanhã nós vamos morrer, eles vão matar a gente, mas nós vamos dormir agora tranquilo aqui? E como é que pode, irmãos, um negócio desse? Então essas ministrações de Atos, Deus está querendo trazer confiança, graça, unção, poder para a nossa vida, para anunciar a palavra. Qual foi a palavra do Senhor? Disse aos apóstolos: vai e anuncia lá no templo todas as palavras dessa vida. Nós somos detentores de uma mensagem. Aquela mesma palavra que foi designada aos apóstolos, irmãos, ela está designada a nós como membros do corpo de Cristo, como igreja do Senhor. Amém? Só mais um versículo aqui, sobre este ministério que Deus colocou à sua disposição dos anjos, para ministrar em seu favor. Portanto, nós devemos saber como andamos. Não é verdade? Porque há alguém nos olhando, há alguém nos vendo, há alguém velando por nós. Há um versículo que eu gosto muito, não tem nada a ver com o contexto aqui, mas diz assim: os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Se o seu coração é totalmente de Deus, se a sua vida é totalmente de Deus, esteja seguro. Você vai passar por dificuldades, desafios? Sim. Mas o Senhor é fiel. Ele disse: eu vou estar com vocês todos os dias. Irmãos, e eu estou com um propósito no meu coração. Dar o testemunho desse Cristo aonde eu estiver, por onde eu andar. E eu quero te encorajar também fazê-lo
testemunhar deste Cristo maravilhoso. Deste Cristo que pode todas as coisas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas é o mundo, não é a igreja, não é os crentes, não é aquele que crê. A palavra diz: para você que crê em mim, nascerá o sol da justiça. Nós estamos debaixo de uma promessa. Eu e o Alex agora nós inventamos de fazer academia, né? Aí quero encorajar todos os rapazes aqui, os jovens, a fazer o mesmo. E para mim aprender os aparelhos lá, eu contratei lá uma personal training. Na primeira aula eu perguntei para ela: você sabe de quantas partes tem o corpo? Ela disse: cabeça, tronco e membros. Eu disse: não, tem mais alguma coisa. Aí comecei a falar para ela que o exercício físico é algo importante, que é muito bom. Mas existe um espírito que Deus deu pessoal a cada pessoa que precisa ser redimido. Na segunda aula ela já abriu que é desviada, que a mãe dela é da Assembleia, que a irmã dela é de não sei de onde. E eu disse para ela: você precisa receber Cristo no seu espírito. Você precisa ser salva. Irmãos, e nós temos que nos levantar. Pode deixar, Eufrosina, deixa eles brincarem. Nós temos que nos levantar para pregar as boas novas do Evangelho. Paulo recomendando ao seu filho Timóteo, ele diz: prega a palavra. Se você estiver lá na faculdade, prega a palavra. Amém? Se você estiver lá no trabalho, prega a palavra. Pode ser até lá no quartel também, né, Eliseu? Nós estamos autorizados a pregar o evangelho aonde estivermos. Paulo disse a Timóteo: prega a palavra a tempo e fora de tempo. Eu acho que nós estamos muito tímidos, viu, irmão, quanto à mensagem do evangelho. Olhando para esses textos de Atos, para essa leitura de Atos que nós vamos continuar lendo, nós precisamos nos levantar. Eu até esqueci do anjo aqui, mas Jesus é mais importante do que o anjo, né? João, quando o anjo chegou lá em Apocalipse, ele ajoelhou o anjo e falou: não, levanta. Adora a Deus, né? Cristo é o fundamento da nossa fé. Ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto. Como os irmãos que têm ministrado aqui têm falado, o nosso negócio é com Cristo e com a sua palavra. E que palavra é esta que nós temos que pregar? Não é um conjunto de regras, não é um conjunto de doutrinas, é sobre uma pessoa. Paulo disse: irmãos, quando eu fui ter com vocês, eu vou parar aqui daqui a uns 3 minutos, viu, irmão? Quando eu fui ter com vocês, eu nada quis saber entre vocês, a não ser sobre Cristo e este crucificado. Então o evangelho é sobre uma pessoa.
Por mais que a nossa dialética seja boa, por mais que a nossa mensagem tenha bons argumentos, a pessoa de Cristo é que é importante para que você o receba e tenha os seus pecados perdoados. Amém? E Paulo era claro sobre essa mensagem. Ele disse: eu nada me propus saber entre vocês, a não ser sobre Cristo. Como é que está a sua vida com Cristo? Você já foi perdoado? Você já foi lavado pelo sangue dele? Você está andando com ele? Você é dele? Então, descanse. Está tudo certo. Aqui, irmãos, no versículo 23 de Atos 27, porque essa mesma noite, um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo. Todos vocês que são leitores da Bíblia, já passou por esse texto. Se você não leu, deve ler. O navio estava naufragando. O risco de morte para todo mundo era muito grande. Mas Deus, que cuida de nós, que cuida da igreja, que cuida dos seus mensageiros, que cuida dos seus crentes, Ele mandou o anjo para falar: Paulo, fica tranquilo. Não vai morrer ninguém aqui desse barco. Pensa bem, Paulo era um prisioneiro que ia sendo levado para Roma. Mas na verdade, quem estava no comando do navio era Paulo. Interessante, né? Não era o capitão do navio. Quem estava comandando era Paulo, era Deus através de Paulo. E Deus mandou um anjo. E Deus não tem dificuldade para liberar os seus anjos, irmãos, para nos ajudar a fazer a obra aqui no Guará. É só a gente querer. Viu, Rogério? É só a gente se entregar. Amém? Irmãos, aqui nós vamos ver que nesse texto, depois você pode ler em casa, você vai ver que Deus usou um homem que era um religioso, não consta que ele era um cristão, mas para livrar os apóstolos da morte, Deus usou ali Gamaliel. Nós vamos ver aqui que eles concordaram com Gamaliel em soltar os apóstolos, mas mesmo assim, eles mandaram açoitar os apóstolos. E como é que era o açoite? Eram algumas palavras de repreensão? Era 40, menos uma. Então era 39, né, Alex? 39 chicotadas. A pessoa, se chegasse aqui uma força e pegasse aqui, quem é os irmãos que servem aqui na igreja? E pegasse a gente, hein, Alex? E desse 39 chicotadas. Nós dizemos: como é que ia ficar a nossa situação? Eu quero concluir com isso. Aí, a Bíblia diz que os apóstolos, eles saíram dali cheios de alegria. Por ter tido a honra de sofrer por causa do nome de Jesus. Irmão, nós estamos precisando de orar mais. Nós estamos precisando de ser mais crente. Aqui diz:
E eles se retiraram do sinédrio muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome. E todos os dias, eles não pararam, irmão. Nós com pouquinha coisa, irmão, acho que eu não quero ser mais crente. Não vou lá naquela igreja mais não, viu? Quero ser mais crente não. A Bíblia diz que eles não pararam. E todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Esta deve ser a nossa atitude. Não importa a situação, não importa a circunstância, Cristo tem que ser pregado. Por você, por mim, por nós, pela igreja. Nós temos que levantar para anunciar que Jesus é o Cristo. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Que Ele nos ajude a testemunhar esta palavra da cruz, esta mensagem do Evangelho que liberta, que salva, que cura, que traz para dentro daquele que crê a vida eterna. Amém.